Aqui, se o assunto é Kundalini, ou o que Kundalini significa, nós temos que nos aproximar disso de uma forma nova. E por que de uma forma nova? Porque o pensamento que se tem sobre Kundalini, para aqueles que estudam esse assunto, é a ideia de uma experiência para se obter. É muito clássico no ser humano essa procura, é muito típico dele, essa busca por experiências. Nós vivemos por demais insatisfeitos com a rotina, com a repetição, com o tédio que se tornou nossas vidas. E assim nós falamos de algo para o futuro, para nós mesmos. Algo que seja tão rico e profundo que nos tire desta condição de repetição, de tédio, de rotina. Assim, há sempre essa ânsia, esta procura, este querer de novas experiências. E uma dessas experiências é a experiência da Kundalini. E o que é que nós temos sobre Kundalini? O que os livros dizem? O que as pessoas relatam como uma experiência pela qual elas passaram? Elas denominam ou nominam de Kundalini aquilo que elas viveram e relatam. Será essa a verdade sobre Kundalini? Kundalini, o que é? Será uma sensação, um calor no corpo? Será um novo modo de perceber aquilo que é sutil, aquilo que é assim chamado espiritual? Qual será a verdade da Kundalini? É algo que nos confere poder, o poder místico, o poder espiritual? Será o contato com uma riqueza do outro mundo? Uma riqueza do divino? Aqui juntos, nós estamos investigando com você a verdade sobre quem nós somos. Sim, o contato com a verdade divina, com a verdade de Deus. A verdade de Deus, a verdade divina, a ciência daquilo que você é, revela algo além da mente, além do mundo, além do conhecido e, portanto, além de todas as experiências. Essa é a presença do divino em nós, da verdade de Deus. Então, o que é Kundalini? É a realidade deste ser, que se revela quando a ilusão termina. O ponto é que o que a mente está estabelecendo em nós, como ideias de todos os tipos, o que inclui a ideia de como encontrar Deus, ou como viver uma vida divina, uma vida espiritual, uma vida de poder. Tudo isso está dentro da imaginação do pensamento. E o pensamento em nós é a presença da mente, que está vivendo dentro de uma ilusão. A mente em nós
É o instrumento que temos de percepção da realidade. Mas aqui estamos fazendo uso da mente a partir do modelo do conhecido, que é o modelo do pensamento, que é a presença do experimentador em nós, que é o eu. Assim, esse instrumento, ele está impossibilitado, como ele no momento se encontra, para uma constatação clara, real, verdadeira da vida, da verdade, da realidade divina. Porque estamos vivendo em uma mente carregada de ilusões. Essa mente ilusória é a mente condicionada. E nós estamos estabelecendo a vida da pessoa, do eu, daquele que eu sou, nesta mente. Nós estamos vivendo em uma mente condicionada. Ela está sobrecarregada de crenças de todos os tipos. Uma dessas crenças é a crença da Kundalini, ou desta possibilidade dela mesma ter um encontro com Deus. Assim, a presença da mente acredita poder ter uma experiência espiritual chamada Kundalini, ou uma experiência espiritual chamada de encontro com Deus. Então, esse instrumento, que é a mente, a serviço desse modelo ilusório, que é a forma como o pensamento se processa em nós, é uma prisão. Nós precisamos de uma mente livre e não presa, sobrecarregada, oprimida de crenças, de ideias. Um real contato com a realidade divina não é o contato a partir desta mente que nós conhecemos. O real contato é uma revelação da própria graça divina, que se revela quando a mente é liberada de todos esses entraves, que são suas crenças, conclusões, ideias, tudo isso que nós adquirimos ao longo da vida. Nós adquirimos conhecimentos e experiências diversas sobre todas as áreas da vida. Isso deu formação a esse eu, a essa pessoa, a esse mim. Parte do que nós adquirimos consiste nesse conhecimento, assim chamado espiritual, religioso. Nós fomos criados dentro de um contexto de uma religião organizada, de uma ideia da realidade divina dentro de uma organização religiosa. Esta organização religiosa, seja ela A, B, C ou D, nos deu essa formação. Essa formação é um condicionamento mental. Alguns de nós fomos criados como católicos, protestantes, espíritas. E se você nasceu em um país no Oriente, dentro de uma visão do hinduísmo ou do budismo, ou de alguma outra religião organizada, nós não temos a real ciência da realidade, a real ciência da verdade. O que temos é um conjunto de crenças
que nos foi dado, o que deu formação a esta mente, como ela está acontecendo em cada um de nós, com suas diversas crenças, estamos presos neste padrão. Nós precisamos desse instrumento, porque é o instrumento que temos. Eu me refiro à mente. Mas enquanto ele se encontra nesse formato de condicionamento, de padronização, de cultura, de história, de tradição, nós estamos vivendo uma vida na ignorância, na base de uma mente sobrecarregada de ilusões diversas. Isso não nos permite um contato real com a verdade. Esse contato requer a presença do reconhecimento, antes de tudo, desta condição em que nós nos encontramos. Para termos uma libertação desse condicionamento mental, desta condição de mente programada, condicionada, politicamente, socialmente, filosoficamente e, sobretudo, religiosamente. Esse contato com uma qualidade de mente livre desta condição requer a presença deste aprender sobre nós mesmos, desse estudar quem nós somos. Quando você toma ciência do pensamento presente em você, do sentimento em você, da ação que você toma, tendo por princípio, base, o próprio movimento do impulso do pensamento e sentimento. A compreensão disso, neste aprender sobre nós mesmos, neste aprender sobre o autoconhecimento, liberta a mente deste fundo de condicionamento psicológico, de história, de consciência psicológica humana, para uma visão livre, para uma visão onde não há mais uma separação que o pensamento está criando, sustentando entre você e a vida, entre você e a experiência do viver. É esse contato com a realidade que abre esta porta para a verdadeira compreensão do que é Kundalini. A compreensão da realidade deste ser é o real encontro com Deus. Portanto, qual é a verdade da pergunta? Por detrás da pergunta, o que há para se revelar nesta investigação da pergunta? Como encontrar Deus? O que temos para se revelar aqui é a própria ciência da realidade deste ser. Nós estamos desperdiçando toda a nossa energia de vida nesta particular vida do eu. A presença desta energia liberada para a ciência que revela Deus é Kundalini. Então, o que é Kundalini? É a presença daquilo que está aqui, se revelando como este poder que revela
aquilo que é indescritível, inominável, que está além desta mente condicionada. O que torna esta revelação possível é a presença da meditação. Não se trata de uma técnica ou prática chamada meditação, que alguém faz para ter a constatação deste poder, desta presença, desta graça, que é Kundalini, que é a verdade divina. Aqui, a presença da meditação é o fluir deste momento, nesta compreensão direta de como a mente acontece, de como ela se processa. Um olhar livre do passado nos permite presenciar neste momento o pensamento sem o pensador, o sentimento sem alguém no sentir, o experimentar deste instante sem alguém, transformando isso em uma experiência. Então, é o contato com o instante, é o contato com o momento presente, que revela a verdade de ser, que é meditação. Então, o cérebro passa por uma mudança, por uma profunda transformação. Há uma quebra desta continuidade, desta repetição, deste hábito, deste vício de sentir e pensar como alguém. Quando você está numa relação com as pessoas, você as vê a partir da ideia que você faz delas, que você tem sobre elas. Isso é típico de um cérebro condicionado, de uma mente que olha a partir do que foi, a partir do passado. Observe toda a certeza que você tem sobre as pessoas com quem você se relaciona. Essa certeza nasce de uma confusão interna, de uma desordem psicológica, de um modelo de representação de pensamento com base em experiências que você teve com ele ou ela. Isso é um equívoco. Porque você o vê a partir de uma máscara que você traz, que você tem de si mesmo, do qual você não tem a menor consciência. Você olha para o outro a partir de conceitos, crenças, ideias. Ou seja, você tem uma máscara da qual não tem consciência. Essa máscara é a imagem que o próprio pensamento em você construiu sobre quem você é. Nesta avaliação do outro, neste julgamento, comparação, conceito, preconceito sobre o outro. Portanto, nossas relações, elas estão todas assentadas neste nível, em um nível de um mero relacionamento, onde o autointeresse, que é o interesse na própria autoimagem, prevalece. Eu sei que isso pode soar muito estranho para nós, mas estamos aqui retratando um fato. Nós podemos até ter ideias sobre isso, mas isso não irá resolver. Nós precisamos tomar ciência diretamente disso, de como estamos funcionando. Isso é aprender sobre nós mesmos. Isso é estudar a própria mente e ficar ciente de como ela acontece,
ocorre, se processa dentro de cada um de nós. A não ser que isso se realize, continuaremos escravos do modelo psicológico do pensamento. Continuaremos presos a esta máscara, a esta autoimagem, vivendo em um isolacionismo, em uma separação clássica dele ou dela, sem a menor ciência do que está de fato ocorrendo. Isso nos isola em um centro falso, que é a pessoa que eu sou. Nós precisamos de uma mente livre, de um cérebro livre. Então temos um instrumento de percepção da realidade desobstruído. A primeira coisa em um laboratório, para o cientista, para fazer uso do microscópio, é ter a lente do microscópio perfeitamente limpa. Você sabe que o microscópio, ele aumenta tudo. Ele amplia tudo. Se você olha através de um microscópio, tudo que está na lente, ali também será ampliado. Ele amplia tudo. O nosso contato com a vida é um contato através, via, por meio do instrumento que temos. Esse instrumento é a mente. A mente em nós é uma lente. Esse fundo de percepção, que é o percebedor, ele se separa para observar. Então, nos deparamos com o momento presente, nos deparamos com o outro, nos deparamos com o que acontece, nos deparamos com nós mesmos. Através deste observador, com a sua lente, com a sua mente, ampliando tudo. Uma lente embaçada, uma lente que não está limpa. Então não há clareza, não há visão, não há percepção da realidade. É a percepção do percebedor, onde o observador, o que ele vê é parte dele mesmo, de sua projeção, é parte do seu equívoco. Portanto, o que está sobre a lente não se separa deste observador. Nós precisamos ir além desta mente que não carrega lucidez, que não carrega clareza, que não está limpa, que está ampliando, que olha a partir da ilusão da separação. Essa é a visão que estamos tendo do outro, da vida, do mundo e de nós mesmos. Podemos eliminar esta separação, podemos ir além desta mente, podemos ter esse instrumento livre deste observador e de toda esta impureza da lente. O que é olhar sem o observador? O que é perceber sem o percebedor?
O que é esta mente livre do modelo do conhecido, do modelo do pensamento, de todo este fundo de memórias, de lembranças, de imagens que trazemos do passado? É o que estamos aqui com você investigando. Você, em seu ser, é a realidade de Deus, quando o eu não está. O eu é o modelo do observador. Nesta forma de olhar para o momento presente a partir desta lente, deste microscópio que não vê absolutamente nada, ou tudo o que vê, vê a partir de uma ampliação exagerada. A nossa condição psicológica de existência do eu, do ego, é de exagero. A palavra neurose tem esse significado. Portanto, será que podemos ter uma vida livre? Livre dos conflitos, das desordens, dos problemas e de todo o sofrimento psicológico? Isso requer uma mente livre do passado? Isso requer uma percepção direta? Uma mente silenciosa, onde temos a presença desse espaço, onde se revela aquilo que aqui está presente, como sendo a própria vida, é a visão de Deus. Portanto, como encontrar Deus? A resposta para isso é tomando ciência da realidade deste ser. Esse é o significado real desta presença, desta energia divina, desta graça divina. Então, o que é Kundalini? É a realidade do desconhecido, daquilo que aqui está presente quando a ilusão termina. O contato direto neste aprender sobre o autoconhecimento representa a presença da visão desse natural estado de ser, que é meditação. Então, repare, acabamos de encontrar a resposta para a pergunta. Não há qualquer separação entre a meditação, o seu estado natural de ser, a realidade divina e a presença desta energia de inteligência, de sabedoria, de visão, de alegria, amor, liberdade, que é Kundalini. Um trabalho nessa direção é algo fundamental. É o que estamos aqui juntos com você investigando. Precisamos, na vida, assumir a realidade daquilo que somos. Não há qualquer separação entre a realidade deste ser, que é pura presença, inteligência, sabedoria, felicidade, e a verdade de Deus. Portanto, você não tem um encontro com Deus. A realidade de Deus se revela quando a ilusão não está mais presente. Quando o movimento do passado não é mais esse movimento que o cérebro em nós, a partir desta mente condicionada, reconhece como tempo. O tempo para ser feliz,
o tempo para se livrar da infelicidade, o tempo para alcançar o amor, o tempo para se libertar do sofrimento. Quando temos o fim do tempo, temos o fim da mente como nós conhecemos. Então, esse contato com a vida, nele não há uma separação entre a realidade deste ser, que é você em sua natureza essencial, real, e a própria realidade de Deus, que lhe permite um contato verdadeiro com ele ou ela, com a vida e com as situações, que lhe permite a ciência de uma qualidade de sentir, de agir e de pensar de uma outra ordem, ou seja, sem o sentido ilusório de alguém com problemas. Não há em seu natural estado de ser tal coisa como sofrimento ou problemas. A felicidade é algo inerente, inato à natureza do divino, à natureza de Deus, que é você. Então, esse é o significado. Essa é a verdade da Kundalini. É a verdade deste ser, quando não há mais a ilusão do eu. Portanto, não é uma experiência para alguém, é o fim deste alguém, da ilusão de um experimentador para ter experiências. É isso que estamos tratando aqui com você nos finais de semana. Nós temos 2 dias juntos, de uma forma online, sábado e domingo. Quero deixar aqui um convite para você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para participar desses encontros online nos finais de semana. Além dos encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se esse é algo que faz algum sentido para você, aqui já fica um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. O despertar da consciência, que é o despertar da Kundalini, é o despertar e o florescer do ser, do seu ser. E este seu ser é Deus, não é o ser de alguém,